Qual o seu nicho de mercado? Se essa é uma pergunta que você ainda não tem uma resposta, assiste esse vídeo até o final que eu vou te ajudar a encontrar o seu nicho de mercado para que você comece 2021 crescendo o seu negócio de uma forma muito mais escalável. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá, eu sou sócia e head comercial da Hubify. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre nicho de mercado. Você já tem um? Ainda não? É um objetivo? Então assiste esse vídeo que eu vou te ajudar. Mas antes da gente começar, se você ainda não está seguindo o nosso canal, agora é o momento. E além disso, não esquece de acionar o sininho para que você seja notificado todas as quintas-feiras quando a gente coloca vídeo novo no canal. Então vamos lá, sobre nicho de mercado. Esse é um tema que de maneira muito recorrente a gente aborda durante os nossos processos de diagnóstico comercial. Porque de fato existe uma mentalidade hoje ainda no mercado de que é melhor vender para todo mundo, é melhor trabalhar com um mercado muito maior do que focar em um nicho. E esse é um erro muito comum. E por quê? Quando você quer vender para todo mundo e ter um produto muito macro, um produto que atenda a várias pessoas, acaba que na verdade você não foca de forma exclusiva em nenhum público. E consequentemente o ponto de identificação que o público teria com a sua empresa, ele acaba se dissipando um pouco mais porque você está usando abordagens e comunicações muito mais abertas. Então o ponto é, se você quer crescer o seu negócio em 2021, é muito importante que você defina qual vai ser o seu nicho de mercado. Mas Tainá, ter um nicho de mercado significa que eu não possa vender para outros nichos depois no futuro? Não, você pode vir a mudar o seu nicho ao passo que você tenha atingido toda a sua capacidade do primeiro nicho escolhido, você pode mudar e migrar e ir para outros. Esse é um ponto que a gente vem trabalhando bastante dentro da estratégia da Hubify, que de fato a gente consiga ter um nicho mais forte, porque com isso, consequentemente, tudo que você traz para a estratégia acaba se tornando mais exponencial. Por exemplo, você cria cases de sucesso dentro do nicho que você quer abordar, pegando os clientes dentro desse nicho já que você tem na sua carteira e mostrando para o mercado esses cases, mostrando o que você conseguiu fazer para esse cliente. Isso, consequentemente, quando uma pessoa do mesmo nicho estiver entrando lá no seu site, olhando esse case de sucesso, vai falar, nossa, é a mesma dor, eu me sinto representada dentro desse case de sucesso e eu vou procurar a Hubify ou a sua empresa, no caso, para conseguir fazer o mesmo para mim. Então, esse ponto de identificação é assim, não tem preço, e aí acaba que, de fato, são pessoas que vão vir mais interessadas, mais prontas e mais realmente focadas em não ter, por exemplo, trazendo como aqui exemplo a Hubify, não ter uma agência qualquer, mas se trabalhar especificamente com a Hubify, porque a Hubify estaria aí, teria uma força um pouco maior no nicho específico desse exemplo. Tá? Então esse é um ponto muito legal. Então agora vamos entender um pouco como criar o seu nicho de mercado. Então, antes da gente criar um nicho, eu quero trazer para vocês quais são alguns benefícios aí de ter um nicho bem específico, E dois deles que são os mais importantes são eles. O primeiro, menor concorrência. Quanto mais específica é a dor que você resolve para um público mais específico, você tem menos empresas que tenham um foco como esse. Então, consequentemente, você acaba aqui tendo uma menor concorrência. E por quê? Porque uma vez que você está aí resolvendo aquela dor específica para um público específico, quando ele pode encontrar várias outras empresas que trabalhem no segmento que é a sua, mas que esteja dentro desse nicho especificamente, vão ser um número bem menor. E um outro ponto que é bem interessante aqui é que a probabilidade de você ter um público mais qualificado dentro do seu funil é muito maior. E por quê? Uma vez que você está falando com um nicho, você vai tentar atrair por inbound, outbound ou qualquer que seja o canal de captação que você utilize na sua empresa, mas você vai buscar pessoas com perfil muito mais específico. Então, consequentemente, você vai ter um público muito mais qualificado dentro do seu funil. Em contraponto, empresas que utilizem uma estratégia muito macro, de eu quero vender para todo mundo, qualquer pessoa pode ser meu público-alvo, acabam tendo pessoas de perfis muito diferentes e muito desqualificados dentro desse funil, porque você não consegue usar alguns critérios de segmentação, uma vez que você não tem o foco em algum lugar. Então, essas são duas questões que são muito importantes você ter em mente ao passo que a gente defina aí o seu nicho de mercado. Então, agora vamos começar com 3 critérios que são os mais comuns na hora de definir um nicho.
tá? O primeiro deles é um critério geográfico. O que significa isso? Vamos supor que a sua empresa fique em São Paulo e você defina já que você só vai atender clientes de São Paulo porque você quer ir em reuniões presenciais, ou porque vamos supor que você tem uma empresa de obra e você só tem a equipe em São Paulo. Você já está segmentando um pouco mais o seu nicho. Você só vai atuar em São Paulo. Então, o segmento geográfico, ele acaba sendo o primeiro aí quando a gente vai fazer a segmentação do nicho para a maior parte das empresas. O segundo ponto aqui para essa questão do nicho é a questão do demográfico, né? O que significa isso? Eu vou ter uma faixa etária, eu vou ter um sexo, eu vou ter, deixa eu ver, a renda também é uma questão aqui, religião pode ser também. São alguns critérios que você já consegue definir. Por exemplo, minha persona é uma mulher de 25 a 45 anos que tem classe A ou B, aí já juntando com o primeiro, que mora numa localização XPTO, você acaba já nichando um pouco mais aí o seu público. E o último também, que é super importante, são os critérios psicográficos. O que significa isso, né? Entra aqui muito a questão do comportamento, do lifestyle, dos valores, né? E você acaba entrando aí em alguns critérios que você consegue ter pontos em comum, independentemente se tem a mesma idade ou se mora no mesmo local, mas que tenham um estilo de vida parecido. Então esse pode ser um critério também. Aqui na Hubify a gente acaba pegando muito essa questão do nicho também pela dor da persona, né? Pode ser de vários segmentos de empresa, mas qual é o foco da dor da persona ali naquele momento que a gente consegue resolver? Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, várias empresas podem buscar uma agência de marketing digital. Empresas grandes, empresas menores, dos mais diversos segmentos possíveis. Mas existem dores diferentes dentro de toda essa segmentação. Por exemplo, uma dor às vezes eu preciso vender pelo Instagram, ou eu quero, sei lá, ter mais indexação orgânica no meu site, ou eu preciso trabalhar a minha automação melhor. São dores bem específicas, sendo que todas elas poderiam ser atendidas por uma agência de marketing digital. Então, você pode pegar também uma dor específica que você resolve sem necessariamente focar em uma segmentação como esses critérios que eu trouxe para vocês. Então, tem essa possibilidade também. Antes da gente fechar esse vídeo, eu separei algumas perguntas para vocês que é muito importante que vocês reflitam sobre elas no momento que vocês estiverem definindo o nicho de vocês. Então, aqui eu separei uma listinha, são 6 perguntas e eu vou ler aqui elas para vocês, para que ajude aí nesse processo de encontrar o nicho de mercado de vocês para a estratégia de 2021. Então, a primeira delas é: você tem interesse e paixão pelo nicho de mercado escolhido? E essa vai principalmente para os empreendedores, né? Ao passo aí que você escolha um nicho para trabalhar dentro da sua empresa, é importante que você, de fato, seja apaixonado por isso, porque senão não vai ser sustentável, né? A médio e longo prazo, você estabelecer uma comunicação tão focada com um público que não te interessa ou que não, de fato não é algo que você gostaria de trabalhar. Esse é um ponto bem importante. Segundo, você possui conhecimento específico relacionado a esse nicho de mercado? Por que é importante você ter um conhecimento específico nele? Porque senão a sua comunicação ela sempre vai ser muito rasa e você de fato não vai conseguir sustentar por muito tempo, né, o interesse desse nicho na sua empresa ou no que você está querendo transmitir. Terceira pergunta: qual o benefício que você pode oferecer às pessoas através desse conhecimento? Muito parecida com a segunda dica, né? Se de fato você não trouxer conhecimentos mais específicos, conhecimentos mais profundos e de fato algo que chame a atenção desse nicho, dentro desse nicho da persona que você quer conversar, não vai adiantar de nada, porque pode dar certo aí 1, 2, 3 meses, mas não vai ser algo que vai se sustentar aí para uma estratégia a médio e longo prazo. Quarta, qual o tamanho da demanda desse nicho de mercado? Essa é importantíssima, né? Porque às vezes você escolhe um nicho muito específico e que no final você vai olhar e tem, sei lá, 10 empresas dentro desse nicho. É importante que você trabalhe um nicho que tenha margem de manobra para você conseguir entrar nesse nicho, conversar com algumas empresas, que você consiga ter possibilidade de crescer dentro desse nicho. Se for um nicho muito pequeno, dificilmente você vai conseguir escalar a sua empresa escolhendo aquele nicho. Então é importante você entender quantas empresas ou quantas pessoas existem de mercado potencial também no nicho que você quer escolher.
Aqui a gente tem, né, a quinta pergunta. Quem mais precisa do que você tem a oferecer? É aquela questão que eu falei que você pode buscar também o seu nicho por uma dor, por um problema que você consegue resolver. Então, com isso, você consegue trazer pessoas que tenham perfis ou segmentos de empresas diferentes para dentro desse seu nicho, porque você escolheu uma dor e não necessariamente uma delimitação geográfica. Tá bom? E a sexta e última pergunta aqui é: quais os desejos, problemas e necessidades da persona? Por que você precisa conhecer de fato as pessoas dentro desse nicho? Porque senão você não vai conseguir ser focado numa comunicação que traga essas pessoas, estruturar um funil inbound, produzir um conteúdo, estruturar realmente a forma como você quer comunicar para esse nicho, os serviços ou produtos aí da sua empresa. Essas foram as questões do vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado aí a encontrar um pouco melhor esse nicho. E aí aqui eu quero te deixar também uma dica. A gente está fazendo um clube do livro sobre esse livro aqui que chama Hipercrescimento, do Aaron Ross. Eu vou gravar depois uma série para vocês falando sobre esse livro e ele ajuda muito a você refletir sobre o seu nicho de mercado. Então, se esse aí é um objetivo que você tem pro ano que vem, fique ligado no nosso canal, porque os próximos vídeos a gente também vai trazer questões sobre o livro do hipercrescimento, que é do Aaron Ross, e a gente vai falar bastante sobre nicho, porque de fato isso pode ser o diferencial para você conseguir escalar o seu negócio no ano que vem. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like no canal para você conseguir ajudar a gente, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!